Evangelho em ação. Hoje a reflexão será conduzida por mim, Roberto Rizzuti, junto com minha amiga Jéssica Novak, uma entusiasta dos estudos bíblicos, apaixonada por aprender e refletir o Evangelho no nosso dia a dia. Fique com a gente, comente e compartilhe esta palavra. Viver com alegria em ações de fé. Reflexão sobre os Evangelhos de Jesus Cristo, segundo Lucas, de 10 a 16 de novembro de 2025. Sabe aquela ideia de que precisamos de uma fé gigante para mudar o mundo? Bem, hoje vamos descobrir como Jesus virou essa lógica de cabeça para baixo com um simples grão de mostarda. Hum, isso me lembra como frequentemente buscamos soluções grandiosas quando a resposta pode estar nas pequenas ações sinceras. Exatamente. E olha só que interessante. Jesus começa com um alerta super forte sobre escândalos, dizendo que seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no mar do que fazer mal aos pequeninos. Nossa, e essa imagem é muito mais impactante quando pensamos que uma pedra de moinho típica da época pesava mais de 500 quilos. Pois é. E sabe o que me impressiona? Como esse alerta continua tão atual. Um estudo recente mostrou que 67% dos casos de abuso de poder acontecem justamente contra os mais vulneráveis da sociedade. E como isso se conecta com o pedido dos apóstolos por mais fé? Eles parecem tão sobrecarregados com essa responsabilidade. Bem, aí que está a genialidade da resposta de Jesus. Em vez de dar mais poder, ele fala dessa fé do tamanho de um grão de mostarda, que você sabia tem apenas 1 milímetro de diâmetro. Então, ele está essencialmente dizendo que não é uma questão de quantidade, mas de qualidade da fé. Exato. E isso se conecta perfeitamente com a parábola do servo inútil que vem em seguida. Um estudo interessante sobre psicologia organizacional mostrou que pessoas que se consideram especiais por fazer o básico têm 40% menos probabilidade de realmente fazer mudanças significativas. Uh, isso explica muito sobre nossa cultura atual de busca por reconhecimento constante, não é? E olha só como isso se liga à história dos 10 leprosos, onde apenas um volta para agradecer, justamente o samaritano. Na época, os samaritanos eram tão discriminados que nem podiam entrar em certos lugares públicos. Você sabe que pesquisas mostram que pessoas que praticam gratidão regularmente têm níveis 23% mais altos de bem-estar emocional? Fascinante! E quando Jesus fala sobre o reino de Deus estar entre nós, ele está revolucionando toda uma forma de pensar. É como se dissesse: parem de esperar por algo distante. A transformação começa aqui e agora. E isso tem tudo a ver com aquela comparação que ele faz com os dias de Noé e Ló, onde as pessoas estavam tão distraídas que nem percebiam o que estava acontecendo. Um dado interessante. Estudos mostram que passamos em média 7 horas por dia em telas, muitas vezes completamente alheios ao que acontece ao nosso redor. E aquela metáfora dos abutres. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. É uma imagem tão forte sobre como problemas atraem oportunistas. Sim, e isso se conecta diretamente com a história da viúva persistente. Você sabia que na época, uma viúva sem filhos homens praticamente não tinha direitos legais? Nossa, então a persistência dela é ainda mais impressionante considerando o contexto histórico. E para fechar, quando Jesus fala sobre os sinais dos tempos e falsos messias, ele está nos ensinando sobre discernimento crítico. Um estudo recente mostrou que 82% das pessoas compartilham notícias sem verificar a fonte. Então, no final, tudo se resume a ter uma fé autêntica, mesmo que pequena, e usar essa fé para transformar a realidade ao nosso redor? Exatamente. E o mais interessante é que quando juntamos todas essas lições, vemos um chamado à ação que é ao mesmo tempo humilde e revolucionário. Bem, isso certamente dá uma nova perspectiva sobre como pequenas ações consistentes podem criar grandes mudanças.
E é por isso que precisamos repensar nossa busca por grandiosidade. Às vezes, tudo o que precisamos é daquela fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena, mas genuína e transformadora. Então, fechamos essa semana com um chamado duplo: vigilância contra escândalos e perseverança na busca por justiça, sempre com os pés no chão da realidade, construindo o reino que já está entre nós. Um reino que privilegia os pequenos, valoriza a gratidão, exige serviço humilde e inspira esperança mesmo nas crises. Desafiador e necessário. Que possamos todos refletir sobre como aplicar essas lições em nossa vida diária. Que vivamos essa fé que move amoreiras. Compartilhe conosco qual dessas lições mais tocou você. Arroba Evangelho em Ação, hashtags Evangelho em Ação. E lembrem-se, não são as grandes demonstrações que mudam o mundo, mas as pequenas ações sinceras e persistentes. Até a próxima! Até o próximo podcast do Evangelho em Ação. Paz e bem! Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.